Bom, é chegada a uma das partes que eu adoro, porque a gente vai fazer muito troubleshooting dentro desta sessão que nós vamos falar do protocolo, um protocolo que eu acho bem interessante, chamado TCP. Na verdade é uma suíte de protocolo, a gente chama de TCP/IP, e eu vou explicar para vocês. Se você se tornar um bom resolvedor de problemas dentro dessa camada, que a gente chama de camada 4 dentro do modelo OSI, você já começa a mexer com problemas de aplicação, de delay, latência, e é bem importante você conhecer os fundamentos deste protocolo TCP/IP. Antes de eu mostrar para vocês, deixa eu só abrir aqui o nosso slide e eu quero mostrar para vocês o que a gente vai ver na aula de hoje. TCP/IP. De novo, já falei aqui, o TCP/IP é uma suíte de protocolos, eu vou explicar para vocês por que a gente chama de suíte, mas vamos começar do começo, essa é boa, né? O protocolo TCP, ele está na camada 4 do modelo OSI. E por quê? E dentro daquela ideia dos PDUs, fazendo aqui uma revisão, dentro do modelo OSI, a gente tem a camada de transporte. Camada 4 é a camada de transporte. E como vocês já sabem, cada camada, até a quarta camada, tem o que a gente chama de PDU, ou Packet Data Unit, e na camada 4, o PDU da camada 4 é chamado de segmento. Aproveitando para fazer uma revisão aqui para vocês. Nas demais camadas, você tem aqui, isso aqui é a nossa camada 4, de transporte. E depois a gente tem a camada de rede, Network, você tem a Data Link, camada 2, e você tem a física. Na rede, isso aqui é chamado de packet, o PDU, né? Isso aqui é bom, né? Packet. Para vocês relembrarem, né? Na camada 2 a gente tem o frame, ou em português quadro, e na camada 1, bit. Os pulsos elétricos, a luz ali que gerada em fibra, mas a gente chama de bit, o PDU. Então isso aqui são os tipos de PDUs, Packet Data Unit, de cada camada. Nós vamos focar aqui na quarta camada. Por quê? Porque é aqui que o TCP reside. Quando a gente fala de TCP, ele é um dos protocolos que, se não mais, todos têm a sua importância, mas quando se fala de confiabilidade, ele é o mais importante dentro dessa história de redes de computadores. E por que ele é mais importante? Porque é o seguinte, quando a gente fala de confiabilidade, o TCP, ele é o responsável por abrir sempre uma sessão. Então você tem aqui o computador A. E o computador B, na minha orelha aqui, né? E o computador B, e você tem um link aqui no meio. Quando nós utilizamos o TCP, antes de enviar qualquer informação de A para B, ele abre uma seção que é do tipo, deixa eu abrir um canal de comunicação aqui com o B, para ver se esse link aqui tá legal, quanto que ele consegue carregar de informação, se ele é confiável ou não. E depois eu começo a enviar a informação. Se no meio do caminho esse link estiver saturado, que a gente fala de saturado, ou seja, começar a ficar congestionado ou ter algum problema, eu consigo tratar isso. Então por isso que ele abre primeiro uma sessão, uma solicitação de conversa. O TCP faz isso, tá? Por isso que ele é muito importante. Toda vez que você vai abrir uma comunicação com outro elemento, na verdade aqui quando a gente fala de comunicação é como uma aplicação. Imagina que eu tenho aqui o computador A, quer falar com o computador B, e o computador A abriu aqui, vamos dar um exemplo aqui, abriu aqui Teams de conversa. Para quem não conhece o Teams, é tipo um WhatsApp da Microsoft ou uma outra aplicação qualquer. E aqui do outro lado ele também tem o Teams, que é uma outra aplicação. Essa sessão, antes das aplicações, o WhatsApp, aqui, os Teams estiverem conversando um com o outro, antes dessa comunicação acontecer, quem é que cuida do TCP? Da onde veio esse protocolo? O sistema operacional. O Windows tem que instalar o TCP, a pilha TCP. Eu falei o suíte de protocolos que inclui o TCP. E o aqui do outro lado pode ser Mac, pode ser o que for. Vai ter a mesma versão do TCP rodando aqui. Senão não vai ter conversa. Então o TCP vai abrir essa comunicação. Uma vez que esse túnel essa comunicação, essa sessão está fechada, a aplicação começa a trabalhar, o envio de informações entre essas aplicações aqui começa a rolar. E por que eu desenhei isso? Porque a grande sacada do TCP é que
ele começa a abrir uma sessão, ele começa a fazer uma checagem do link para ver como é que aquilo tá, antes de enviar a informação. Ou seja, ele é muito mais confiável. Diferente do nosso camarada chamado UDP. O UDP, ele tem a mesma comunicação, computador A, computador B, computador A, computador B, mas não tem checagem nenhuma. Você simplesmente, o UDP, se as aplicações que você está usando fala UDP, vamos por exemplo aqui voz, um sisteminha de voz, lógico que tem muito mais coisa envolvida quando a gente fala de voz, mas vamos falar que você está abrindo um canal de voz aí, ou uma aplicaçãozinha de VoIP, né? Você abriu a aplicação, uma vez que a aplicação tem aqui do outro lado também a mesma aplicação, usam as mesmas portas, você sai mandando a informação de um lado para o outro sem checar nada. O A começa a mandar para B, B começa a responder, mas não há uma inteligência para checar se o link está saturado, se o link está com alta ocupação ou não. O computador A começa a mandar para o computador B manda para o A. Por quê? Porque eu não posso ter aquela demora antes de começar a conversar para ver se eu posso enviar uma informação, se o link é confiável. Por quê? Porque voz, por exemplo, é um tipo de aplicação, não dá tempo. A gente chama de real-time application. Ou seja, eu começo a falar com você e é real-time. Oi, tudo bem? E aí, tudo bem. Então, o famoso full duplex aqui na conversa, um mandando áudio para o outro, na verdade em real time, né? Não é WhatsApp, não é áudio, é real time, ligação telefônica. Então a gente chama de real time application. Nesses casos, real time application, a gente vai falar mais um pouquinho disso aqui, você tem que usar o UDP, porque o UDP ele simplesmente descarrega a informação de um lado para o outro, não tem controle, não checa se a banda tá legal, não vê se a outra pessoa tá bem, está viva, ele sai gritando, sai mandando. Qual é a vantagem para aplicações do tipo real time, vídeo, voz? Isso funciona, mas não é reliable. Pô, mas como é que nossa ligação então não cai? Por que não tem queda? Por que não tem corte? Porque, primeiro, existe QoS, na maioria das redes, onde é tratado todo esse tráfego de voz, tem prioridade em cima dos outros. E, lógico, tem protocolos de controle, como o RTP, quando a gente fala de voz, que usa o TCP, inclusive, para fazer controle da sessão, para abertura da sessão, mas depois é só o UDP. Então, você tem outros protocolos que podem trabalhar fazendo um pouco da função do TCP, perdão, que o RTP é um caso, mas que depois o UDP vem para cima e vem gritando, vem usando. Então, existe um certo controle, existe uma certa confiabilidade aí, não é na loucura assim, mas o UDP sim, ele é um protocolo que ele é utilizado para aplicações real-time. TCP é utilizado em aplicações que precisam de confiabilidade, tipo transação bancária, você tá com o web browser, foi e voltou, e se no meio do caminho, quando você está recebendo a página do seu provedor, o link caiu e voltou, essa queda de milissegundos ou de até alguns segundos, você não nota porque o TCP está ali. Olha, teve uma queda, segura um pouquinho, não manda. Aí, voltou, manda de volta. Ou retransmite a página, porque a página não abriu para a pessoa. Mas nós, seres humanos, nem percebemos. Dá aquela lentidãozinha, mas volta. Quando você está fazendo um download de um arquivo, você está usando o TCP, então esse controle, você não percebe, às vezes o download está lento, depois fica mais rápido, que é o TCP checando a confiabilidade do seu link o tempo inteiro, mas a conexão não cai, do seu download não para, tá? É o TCP trabalhando.